Olá, comunidade ACCA. Estamos no segundo episódio com a Lorena Claverry. E aí, se você for uma mãe atípica que tem um filho, uma filha autista, esse programa é para você. E se eu fosse você, ia lá no primeiro episódio, que a Lorena vai falar muito da trajetória de vida dela até chegar no diagnóstico. E como ela está lidando com isso hoje. Tem dicas maravilhosas e além de que a Lorena, ela fundou, ela está à frente da Associação das Mães Atípicas do Estado de Goiás, que tem 1 ano e meio que já está funcionando, porque ela acredita que é na rede e na troca de informações e de experiências que as mães vão ter apoio para estar enfrentando tudo isso. E antes de começar e voltar ao bate-papo com ela, onde ela vai dar mais dicas, eu gostaria de falar com vocês sobre autonomia feminina, que também nós estamos falando sobre saúde mental, acolhimento, proteção em condições reais, para que mulheres consigam existir para além da sobrevivência. E foi por isso que nós criamos a plataforma Autonomia com Elas. Que aí você, mãe, mulher, e você, homem, também, que quer entender o universo das mulheres e que é companheiro para a gente conseguir um mundo melhor, você vai encontrar um monte de cursos legais, né? É o nosso lugar de formação, de informação e da construção de rede. Vai lá, e durante esse mês nós estamos com desconto de 10%. É só escrever lá, Mãe Nota 10. Toca a vinheta aí. Acesse agora, plataforma autonomiacomelas.com.br. Lorena, e a gente tem um quadro no nosso programa que a gente gosta de ouvir as ruas. Chama Vozes das Ruas, para a gente ampliar, né? Então, vamos ouvir o que a rua tem a dizer sobre isso. Como é que você define um relacionamento que é saudável? Eu acho que a primeira coisa tem que ter Deus. Sem Deus, nenhum relacionamento consegue sobreviver nos dias de hoje. Sempre foi, mas hoje eu acho que mais ainda. Porque as pessoas hoje, elas são muito sensíveis, muito frágeis, né? E tem que ter o diálogo. Eu, por exemplo, já passei por 2 casamentos. Então, assim, eu sou a pessoa que tem propriedades para falar sobre esse assunto. E o que você entende pelo feminicídio? Bom, eu acho que a mulher, ela se cala muito diante de situações que são, o homem, ele sempre deixa um vestígio no relacionamento, de um homem possessivo, um homem que quer ter o controle sobre toda a situação e não aceita um não. Então, o grande problema hoje da sociedade é o não. As pessoas não conseguem ouvir o não com facilidade. Então, a partir do momento que ela tem uma rejeição ali já cria um obstáculo, ali já cria um cenário muito violento, muito agressivo, principalmente em relação às mulheres. E autonomia, para mim, é você ser livre, você ter autocontrole sobre tudo, você controlar a sua própria vida, não é você ser feminista ou machista que seja, você ser livre para você pensar ou fazer o que quiser. Embora não seja bem isso, mas eu penso assim, né? O que adoece a gente é o estresse do dia a dia, né? A correria, né? Porque aqui em Goiânia, que nem eu sou do interior, já faz mais de 10 anos que eu tô aqui, é a correria do dia a dia, é o que mais estressa e que mais adoece a gente, né? A gente luta e não consegue o objetivo que a gente espera, né? Mas a gente tem que ter muita fé em Deus, né? Primeiramente, se a gente não tiver fé nele, a gente não consegue caminhar, né? É isso. Obrigada. Você falou de ansiedade, de doenças, o que provoca a saúde mental da mulher. Hoje eu acho que é um estresse. Que a mulher hoje, ela nem o trabalho dela é triplicado, é muita coisa. Cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do marido, trabalha fora. E aí fica meio difícil para ela ter uma cabeça no lugar, né? Não tem descanso, não tem lazer.
E, acima de tudo, e ainda é violentada pelo marido, pelas famílias, né? Às vezes é discriminada por ter uma cor mais escura, igual eu, por exemplo, né? Então é isso, eu acho que é um estresse muito grande e que está causando isso na cabeça das mulheres. As crianças órfãos, eu acho que são as mais prejudicadas, né? Porque eles não têm a maturidade que a gente, como adulto, tem de enxergar a situação como ela é. Ali elas gostam do pai, gostam da mãe, quer ver a família juntas, e eles são os que mais sofrem, mesmo não sendo um feminicídio, por exemplo, uma separação de pais e mães. Então, as crianças, elas são as vítimas total do acontecimento, né? Porque, querendo ou não, ali desvinculam a família, né? Se separam a família, um vínculo, e elas não são projetadas para isso. A criança, ela nasceu um lar, ela quer um lar. Então, assim, quando acontecem essas coisas, elas são as que mais sofrem, são as vítimas realmente fatais desse tipo de problema. Lorena, vamos começar aqui, porque a gente vai ouvir nas ruas e especificamente nós, nesse momento ali, nós não perguntamos sobre a questão de mães atípicas, foi muito o que elas sabiam e achavam que era autonomia, como essas relações, a questão da saúde mental da mulher, que é um negócio que está aumentando muito as doenças de depressão, várias outras coisas, uma sobrecarga. E no bloco passado você falou para a gente que a psicanálise te ajudou muito. Fala um pouco disso, porque assim, você também acabou de separar, né? Você está falando que tem uns 3 meses Isso. que você separou, estava falando ali no fora do ar, e eu queria que você falasse essas duas coisas, assim, como é que a psicanálise nesse processo, a psicoterapia, você falou que a Esther faz musicoterapia, algumas pessoas vai muito na fé, mas eu penso que a gente precisa de outros elementos para estar contribuindo, porque a gente precisa de conhecimento, Sim. e como esse processo de separação se afeta o cotidiano dela, como que é isso? Então, tudo, né, começou ela fazendo musicoterapia por uma, ONG na época, né, que era a AFAG, e lá que eu conheci o João Barreto e a Júlia Holanda, né. João e Júlia, beijo para vocês. Eles estavam fazendo como é que fala quando a gente tem que fazer na faculdade? Estágio. Estágio. Estavam estagiando pela AFAG, né. E aí a gente caiu de paraquedas lá, a Júlia começou a atender externo lá, né. E aí no final desse projeto deles lá, né, que era do PAG, que era um período, ele me convidou para dar uma bolsa para a Esther, lá na Holanda, né. E aí foi onde a Esther começou a ser atendida pela Júlia e depois o João pegou para atender ela, né, individualmente, porque ele queria fazer um trabalho, diferenciado, né, de musicoterapia e análise com a criança, né. E aí nesse processo que eu levava, a gente batia papo ali, né, depois da terapia, a gente começou a bater papo, e aí foi quando ele expôs que ele tinha interesse em me atender, né, e eu nunca tinha feito terapia, nunca, nem quando eu fiquei naquela depressão pós-parto, né, o máximo que eu tinha tomado eram uns medicações, eu tinha ido do psiquiatra no máximo, mas terapia mesmo eu nunca tinha feito. E aí eu falei: "Ai, por que não, né?" Ele me ofereceu para fazer esse trabalho conjunto, mãe e filha, para ele ter uma visão mais ampla, né, do que isso poderia dar. E assim, eu falo que a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu sou grata eternamente, porque, mudou completamente, na verdade não é que mudou, eu voltei a ser quem eu era, né. Eu acredito muito, assim, por exemplo, uma coisa eu falo que me salva é o conhecimento. Quando eu nomino e Sim. entendo, sabe, eu sou daquelas que eu não gosto muito de remédios para me anestesiar. Eu Sim, gosto do conhecimento para eu compreender. Óbvio que exatamente. aí, por exemplo, se a gente cria uma rede, né, de
A terapia, a psicanálise é extremamente interessante, a ginástica para mim é interessante, essa Sim. conversa aqui no Autonomia é interessante. E aí eu queria como é que surgiu a Associação das Mães Atípicas de Goiás? Como é que foi isso? Então, aí dentro desse processo terapêutico com ele, foi surgindo, né, assim, porque eu fui voltando a ter autoestima, eu fui me cuidando novamente, né, voltando a treinar. Então, assim, eu comecei a voltar a ser eu, abrir minha mente Por novamente. que você acha que você se abandonou? Eu acho que foi a circunstância mesmo. Eu acho que eu tinha uma ideia de que se eu não me anuasse 100% ali, ela não ia. Era 8 ou Isso, 80? era, sabe, tinha uma É porque você vai rigidez, falar, porque vai tinha uma falando assim, o rigidez. desconhecido nos assusta muito. Você falou um Isso. negócio que eu achei tão interessante no outro bloco, que você falou assim, mãe não estreia, né? Mãe Não ensaia, não ela ensaia, estreia, né, estreia, ela e aquele estreia. mundo novo e aquela circunstância. E hoje, e aí continua você E aí eu falando. eu falo, né, que foi o recomeço, foi uma segunda, vida, né. Eu aprendi A a me Você como é que fala, assim, eu renasceu, né? renasci. O luto passou e Exatamente, você. passou e eu renasci, eu comecei a E enxergar que eu poderia fazer tudo o que eu queria de novo, né. Porque eu sempre que fui não era o assim, que fim, não não era, era. não. Eu aceitei primeiramente, você aceita que é pra sempre, o autismo, ele é pra sempre. Você aprende a dançar na chuva, né, você aprende a fazer uma limonada com limão, porque você não tem outra alternativa. Você vai ficar depressiva, se afundando, ou você vai fazer alguma coisa com isso? Você vai viver, você vai aproveitar, e vai ter dias difíceis sim? Vai, tem dias. Ontem Mas mesmo eu passei um perrengue com todo ela. dia tem dia Tem, difícil. todo dia tem, né. E assim, eu falo, a minha vida com a Esté é um dia de cada vez. Eu aprendi hoje eu não sou uma pessoa ansiosa mais. O autismo curou a minha ansiedade, porque a gente tem ansiedade de pensar no futuro, né. A expectativa que eu tinha de ter uma filha que ia fazer isso, aquilo, ela foi quebrada. Então eu não tinha como pensar no futuro da minha filha mais. Eu não posso hoje virar e falar assim: "Será que ela vai ser médica? Será que ela vai fazer isso?" Porque eu não tenho nem 1% de fala dela comigo. Dela falar de algum sonho, de algo, porque normalmente a criança de 7 anos já está falando: "Mamãe, eu quero ser isso". E a minha não, eu não tenho diálogo com ela, então eu aprendi a interpretar o olhar dela, eu aprendi a interpretar os movimentos, o corpo, o jeito, eu tive que, sabe, aprender no escuro. Ela não fala. Ela fala muito, mas ela não se comunica, é muito diferente. Ela fala tudo que ela quer. Se ela quiser chegar aqui, ela pode falar assim: "Ai, uau, uau", ela vai entendendo e interpretando, mas se você chegar nela e falar Não assim: tem "Oi, Esther, diálogo. tudo bem?", ela não vai te responder. Quando ela sai, né, igual com o pai dela, e eu pergunto: "Esther, o que você fez?", é muito difícil ela me falar algo. Eu tenho que estar jogando verde, assim: "Ai, você foi lá no cinema?", aí ela fala: "Não", é mais sim ou não, sabe. Ou então do nada, aí dias depois ela fala: "Ah, eu fui lá no parque". Então eu tenho que interpretar, será que ela foi esse final de semana? Será que então não tem ontem, hoje, e eu não sei o que ela fez na escola. Às vezes ela chega com algum arranhão, alguma coisa, eu tenho que ficar perguntando à professora, porque ela mesmo não vai me dizer, então eu fico muito no escuro. Então eu aprendi Você a que coisa confiar. legal. Ela fala, mas ela não se comunica. Olha que coisa Então, e a interessante. gente fica apreensiva, né. Mas comunica pelo gesto, pelo olhar, pela forma de Sim, não, e a comportamento. personalidade dela é assim, eu não sei nem explicar, ela é uma criança Você maravilhosa. sabe que eu estou percebendo que você também comunica com seus olhos. Seus olhos brilham quando É, você está falando disso, é. né. E aí as mães atípicas surge de todo esse processo. Isso, aí surgiu dentro desse processo terapêutico que o João me convidou para fazer primeiramente um documentário, que chama Mães Atípicas. Nesse documentário a gente gravou, foi eu e mais 4, a rotina dessas mães, né. E foi um documentário que não é um documentário bonito de ver assim, nossa que, né, força, a força dessa mãe.
Não, é o sofrimento da mãe, sabe? Você assiste e fala, meu Deus, coitada. E aí eu vi aquilo, e eu sou meio cômica, né? Assim, eu tenho um pouco esse lado de ser engraçada, eu tenho essa sagacidade. Então, assim, quando foi na estreia desse documentário, foi até engraçado, né? Porque nas minhas falas as pessoas riam. Sabe, era trágico, mas as pessoas riam. Aí eu falo: "Ai, que bom, né, que no meio dessa tragédia toda eu consigo tirar pelo menos algo bom disso tudo, né, já que é pra estar na merda, vamos tirar algo bom disso". E aí, dentro desse processo eu falei: "Cara, se essa análise está fazendo tão bem para mim, está me fazendo ter outra visão, eu queria que toda mãe atípica tivesse acesso a isso, eu queria que toda mãe sentisse o que eu estou sentindo, que ela está viva, que ela é mulher antes de ser mãe, né, que ela não precisa só olhar e focar no filho, que ela pode ter outros assuntos numa roda de mulheres, né, não precisa falar só sobre diagnóstico". Eu, assim, ao mesmo tempo que eu sou extrovertida e faço amizade muito fácil, eu hoje tô, por mais que eu sou presidente da associação, eu tô meio cansada de falar sobre o autismo nas rodas com mulheres, outras mães atípicas. Eu só quero falar assim: "Não, menina, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa. Você não quer, vamos sair, vamos fazer", sabe, para dar uma outra realidade para ela, porque senão a gente vai virar e vai falar: "Ai, Você minha sa filha é assim, meu filho é Mas você está assim". falando, eu penso que isso, não é só com mãe atípica, né, óbvio que mães atípicas têm essa questão, mas quando você passa a ter o conhecimento, eu acho que é uma questão da mulher também, Sim, porque a sim. mulher antes de ser mãe, ela é Ela é mulher. mulher, Eu isso. lembro o dia que eu desacralizei a minha mãe, os traumas foram tudo Não embora. é, menina? Porque é isso, assim, eu falei: "Poxa, mas você pega uma mulher que queria ser livre, que queria ser". Eu lembro que eu estava fazendo terapia e cheguei para ela, falei assim: "Mãe, você não quis me ter, não?". Ela falou: "Pode parar, não foi só você não, foi você, o Marcelo e o Antônio. A única que eu quis foi a Raquel e seu pai só fazia filho de mim, e na época não podia tomar anticoncepcional e tal". E aí você vai entendendo Sim, que a pessoa quer viver outras coisas. Né? exatamente. É igual eu, por exemplo, eu adoro um bar, adoro Aham, um boteco, pé no chão, para ficar conversando, papeando, também. para não falar. Você fala de trabalho, mas você fala uma coisa ou outra, você vai trocar afeto, Isso, informação, informação, né, o tanto que carinho. é rico as pessoas, isso é terapia É, também, é não, terapêutico, né. mas lógico, porque se você fica numa realidade só o tempo inteiro, eu acho que isso é o resgate, né, o Sim, resgate da exatamente. vida, o resgate das coisas. E dentro da análise você se reconhece. A análise, ela tira de você quem você é realmente. E sabe o que que eu acho interessante também, Lorena? Porque a gente só dá o que tem. Como é que você vai dar ou pegar, até você ter o diagnóstico e saber, e aí a gente vive muito de parâmetros, né, meu filho é diferente disso, a minha filha é diferente e tal. É uma disputa de sofrimento. É, e tal. E, como é que você vai dar conta da situação se você não dá conta de você? Exatamente, como é que eu vou cuidar de uma criança se eu não estou bem, Como é que eu vou né? dar o que eu não tenho, né? Essa é a E questão. essa eu penso que é uma A Isso, e fundamental a análise isso. foi bom para isso, e foi daí que surgiu. Porque, assim, a gente pensa assim, a criança tá bem, a mãe tem que estar bem, a mãe tem que se amar primeiramente, ela tem que se cuidar, e olha que eu sou julgada por muitas pessoas, por às vezes ser assim, Que julguem. deixa eu julgar, eu não Deixa, tô ó, nem aí. você já ouviu falar do Foucault? Você conhece o Foucault? Foucault Hum, o João deve conhecer ele, conhece, é um filósofo e Foucault foi internado pelo pai dele no hospício, porque ele era homossexual. E ele se tornou um dos grandes filósofos, arqueologia do poder e tal, do século XX. E o Foucault vai falando, ele tem um livro que se chama Vigiar e Punir, que ele vai falando que a maioria das histerias que a sociedade tem é quando você olha para o outro e o outro faz, a atitude dele causa frustração em com você você. e você quer matá-lo por causa disso. Por isso que e ele vai pegar
que na Idade Média tinha, né, aqueles enforcamentos em massa e tal. Então é melhor matar aquela pessoa, entre Aham. aspas, do que eu ver que eu sou incapaz de tomar aquela atitude, Sim, né. exatamente. Então É porque as pessoas são muito rasas e blasé, né? Eu falo, gente, eu às vezes queria ser rasa igual um pires, assim, sabe? e isso é Porque a complicado. profundidade, a complexidade da gente mesmo, quando a gente sabe que a gente é assim, é libertador, porém a gente sabe a delícia Cada um sabe a dor né, e e a a dor e a delícia delícia de ser quem nós somos, né? exatamente. E aí, eu vivo muito assim, chega uma hora que, assim, não é que eu não tô nem aí para os outros, não é isso, mas essa padronização, esse lugar hoje, ou essas, ela não me incomoda mais, já me Sim, incomodou, já me sim, doeu muito. muito. Hoje não. Aliás, esse lugar aqui, por exemplo, eu falo que eu fui muito cancelada na minha vida. Esse lugar aqui não é um lugar para cancelar ninguém Ninguém. que seja democrático e Sim, tenha uma opinião, sim. né, avançada de mundo. É, você Lorena, estamos terminando. aham, Então, eu queria que você falasse, desse algumas dicas para as mães sim. atípicas, falasse como encontrar, podem te encontrar, né? E, enfim, tá aberto aí para você finalizar. Então, aí, É muito né, curto o nosso sim, tempo, tá pois é. vendo? E a associação surgiu dentro desse processo, né, busquei algumas amigas ali que já conhecia de terapias, fundamos e desde então fizemos o projeto Mães em Palavras, que é justamente, voluntariamente, junto com o corpo freudiano de psicanálise, pegar a psicanalista para atender essas mães, para elas conseguirem expandir a si E tem mesmas, rede de né. apoio? Como é que funciona lá? Então, é assim, a gente não a sede hoje, né, é no Holanda, porque a gente usa só para algumas reuniões, não temos um lugar específico. Os terapeutas fazem esse trabalho juntamente com as mães, eles que entrarem em contato com elas, aí elas escolhem se são presenciais ou online. E eles cobram, como que Então, é? nós fizemos tudo voluntário, por isso que as vagas Acabar. acabaram já nesse segundo grupo. A gente fez o do ano passado, e a gente vai lançar um livro o mês que vem, Ó, mês que né. vem tem livro novo sobre isso, ó, fica atenta, nós vamos fazer a divulgação dele Que aqui. é falando sobre as vivências, aí tem analistas falando, mães falando, eu falando, né, sobre como eu cheguei, toda a minha história, né. E a gente tá aí com esse projeto, a gente quer expandir ele para interior, a gente quer então, o que que a gente precisa? De ajuda, né, porque sozinha é muito difícil, igual a gente está agora com 9 mães, a gente atendeu 12 o ano passado, é pouco, a gente quer expandir. Só que é tudo voluntário e a gente sabe que é difícil, né. Olha só, você que quer apoiar, eu penso que é isso, um projeto desse é um serviço para a comunidade. Você que é empresário, você que procura lá no Instagram, procura a Lorena, nós vamos deixar aqui, ó, na legenda também do programa, você olha ali os contatos, dá um apoio, contribua. Isso precisa crescer. Ou próprios psicólogos que querem, né, voluntariamente também atender, a gente pode estar incluindo eles no projeto, né, para atender essas mais mães, né, vamos dizer assim. A CCA está à disposição de vocês, tá? O que Ai, vocês perfeito. precisarem de divulgação. Aliás, quero trazer o João E é aqui. isso, eu queria terminar com um provérbio que, inclusive, lá na nossa solenidade, foi uma das mães que falaram lá, que tem um provérbio que fala que numa aldeia precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança. Imagina uma criança atípica. Imagina uma mãe sem apoio, como é que não tá a cabeça dessa mãe, né. Então, assim, não é fácil, mas também não é o fim do mundo, né. Há vida após o diagnóstico, há uma mulher após o diagnóstico, e que procure ajuda, procure se fortalecer mentalmente, que aí sim ela vai achar o caminho. O caminho dela vai ser diferente do meu, da outra, mas ela vai achar o melhor caminho para ela reencontrar, né, vamos dizer assim. Lorena, muito obrigada por você estar aqui e muito obrigada por você Ah, existir. eu que E agradeço. que a vida seja generosa muito com você e com o Esther, tá? Amém, Nós estamos de amém. porta aberta para você. Muito, muito Obrigada, eu obrigada. que agradeço. João, obrigada por esse presente.
Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até mais. Até o próximo programa.